O governo de Israel afirma que matou o líder financeiro do Hezbollah em um ataque à Síria. Para analisar a sequência da guerra, a nossa entrevistada agora é a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Tudo bem, doutora? Muito obrigado pela atenção, pela gentileza por estar aqui conosco mais uma vez. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os assinantes. Muito obrigado. Professora, será que é possível, a partir deste ataque de Israel contra o responsável ou o líder pelas questões financeiras do Hezbollah, que Israel vai tentar essa outra frente também, ou seja, asfixiar o grupo pela questão financeira também, os responsáveis pela distribuição do dinheiro e financiando, claro, o funcionamento do grupo? Bom, Tiago, vamos lá. A gente analisar uma perspectiva de colocar um fim efetivamente em Hezbollah, Hamas, é muito difícil. Porque, de fato, a gente precisa entender que tanto o Hezbollah quanto o Hamas são ideias, são ideologias que estão presentes naquelas sociedades. Dentro dessa premissa, nós precisamos também compreender, e nessa dicotomia entre Hamas e Hezbollah, que se diferencia numa prática, é que o Hezbollah, ele é financiado, ele é custeado majoritariamente pelo governo iraniano. Então, você pode até tentar um sufocamento, um estrangulamento dessa estrutura que lida com a execução a partir desse dinheiro. Mas é muito difícil a gente ver esse estrangulamento a partir da morte, por exemplo, do líder econômico. E, por último, é muito importante também destacar que os grandes chefes, que as grandes cabeças, tanto do Hezbollah quanto de Hamas, não se encontram nem no Líbano e nem na Palestina, mas em outros países, como, por exemplo, Catar e também Irã. Então, é muito difícil a gente prospectar essa asfixia do grupo simplesmente por matar seus líderes que se encontram dentro desses territórios, tanto do Líbano quanto do Hamas, quanto da Palestina. E, professora, também é difícil mensurar até que ponto, no caso, o Hezbollah foi não só atacado, mas o funcionamento do grupo fica prejudicado por causa das mortes dos líderes nas últimas semanas, né? Porque há uma sucessão natural e muitos jovens envolvidos nessa guerra, não é, professora? E vamos colocar assim, né, Tiago? Acho que é importantíssimo a gente entender por que Israel está atacando o sul do Líbano. Então, basicamente, o sul do Líbano vem de uma resolução 1701 do Conselho de Segurança que vem a prospectar uma zona azul, por assim dizer. O que seria essa zona azul? Uma zona desmilitarizada. Mas, basicamente, a gente consegue, né, observar que o Hezbollah está ali, de fato, sendo organizado, né, tendo as suas bases bem efetivadas ali no sul. Então, a partir do momento que Israel começa a atacar esse sul do Líbano, a gente vê uma dispersão desse grupo a partir do momento que ele não consegue esse rearranjo estrutural momentâneo em suas bases, principalmente no sul do Líbano. Mas, reitero, é muito difícil você matar, né, os líderes e acabar com o grupo, primeiro, porque o grupo tem uma ideologia própria dentro dessa sociedade que parcela, concorda com as ações, e segundo, também porque o dinheiro, o custeamento, vem de uma perspectiva estrangeira, principalmente do Irã. Professora, bom lembrar que nessa terça-feira começa a reunião do grupo dos BRICS. A senhora acha que a guerra no Oriente Médio pode entrar em pautas de discussão? Claro que é mais óbvio que haja um debate sobre a guerra no leste europeu, mas claro que há uma mobilização de todas as nações em relação ao que está acontecendo no Oriente Médio, mesmo que haja um acompanhamento à distância. De que forma essa guerra pode entrar nessa pauta de discussão? Tiago, eu acho importantíssimo a gente destacar que essas guerras que estão ocorrendo hoje não são guerras apenas no campo de batalha. São guerras retóricas também, entre Oriente versus Ocidente, entre efetivamente Sul e Norte global. Dentro dessa premissa, a gente vai observar com a mais absoluta certeza o levantamento justamente que vem da Rússia, dentro de uma retórica que fala o seguinte: poxa, eu, Rússia, estou sofrendo ataques da comunidade internacional, estou sofrendo embargos. Em contrapartida, Israel, principalmente na figura de Netanyahu, está cometendo crimes também, né, na visão, obviamente, da Rússia, está cometendo crimes também, e, de fato, a comunidade internacional não está atingindo tão diretamente, tão francamente, as ações israelenses como ela vem atacando as ações russas no leste ucraniano. Então, é importantíssimo a gente observar que a Rússia vai vir com essa retórica dentro do BRICS e, com certeza, a situação do Oriente Médio será uma pauta, até porque o Brasil vem constantemente, né, por intermédio do governo, obviamente, né, atacar
as ações israelenses desenroladas tanto em território palestino e, nesse momento, em território também libanês. E, professora Priscila, a gente há algumas semanas acompanhando, claro, o que vem acontecendo no Oriente Médio e os integrantes da própria Organização das Nações Unidas fazendo críticas e mostrando, no entanto, que a própria ONU não tem mais a força que teve, obviamente, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Isso mostra também que o enfraquecimento desses organismos internacionais dificulta discussões de cessar-fogo e também uma tentativa, no caso do Hamas também, como a gente viu na semana passada, uma possibilidade de cessar fogo, apesar de todas as ações ainda de Israel no Oriente Médio, nessas regiões? Tiago, a sua pergunta é extremamente relevante quando a gente observa de fato que esse enfraquecimento das organizações multilaterais, principalmente da ONU, é justamente pela desconfiança e não aprovação de alguns estados em relação às ações desses organismos. Por exemplo, Israel vê as ações da ONU com muita desconfiança, até porque, de fato, Israel considera que a ONU não fez mais do que sua obrigação criar o Estado israelense, de fato, era um direito do povo, né, do povo judeu, criação desse Estado, mas vê que justamente a ONU às vezes tem uma postura anti-Israel, na postura, obviamente, na visão de Israel. E dentro dessa premissa, o direito internacional ele não é perfeito, ele não consegue fazer algo coercitivo contra os estados se a gente não tem essa confiança, se a gente não tem esse respaldo das nações. E a partir desse momento que a gente vê Israel desconsiderando por completo as resoluções de cessar-fogo, que inclusive vieram do Conselho de Segurança, a gente observa que falta, sim, uma postura enérgica de toda a comunidade internacional, quase que acompanhando moralmente a ONU e fazendo que Israel entenda que a ONU tem seu papel, que a ONU é a grande promotora da paz e da segurança internacional dentro de uma perspectiva pós-Segunda Guerra. E para a gente não falar apenas de Israel, vamos levantar também a questão do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional ele tem também uma jurisdição, por exemplo, sobre a Rússia, né? Sobre essa perspectiva do que a Rússia, os russos estão fazendo no leste ucraniano. E a gente vê que, de fato, Putin não está nem um pouco preocupado com a expedição do mandado de prisão que o TPI fez contra ele. Inclusive, ele estava cogitando vir para a reunião dos BRICS, sendo que o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional e deveria entregá-lo, né, para a jurisdição desse TPI. Então, é muito difícil a gente respaldar as ações dessas organizações multilaterais sem a confiança e sem o embasamento dessa sociedade internacional, desses estados, em prol dessas organizações, justamente porque não há meios de coerção efetivos contra esses estados e contra esses altos líderes. Conversamos com a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela gentileza e volto sempre. Bom descanso. Até a próxima. Obrigada, boa noite.